Fala, rapaziada, tranquilo? Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Talvez seja até a última que vocês vão assistir antes da prova. Próximo final de semana agora, vocês sabem que tem o segundo dia das PSECs, inclusive vai ter a parte de geografia, né, de história também. Então já serve para o camarada que vai fazer a prova das PSECs, no segundo dia, no caso, e também serve para o pessoal que vai fazer a prova da ESA. A gente sabe que ESA só cai geografia do Brasil. Os PSECs cai geografia geral também, mas a parte de geografia do Brasil sempre muito importante, muito recorrente, inclusive, tanto nas provas da ESA quanto nas provas das PSECs. A nossa ideia com esses vídeos, assim, nessas aulas de revisão, assim, dar uma passada geral, né, rápida, sem entrar em muitos detalhes, até porque não dá tempo e aquela parada, irmão, falta, sei lá, uma semana, 2 semanas para a prova, não dá para você correr atrás do prejuízo aí de um ano inteiro, 2, 3, tem gente que estuda 3 anos, não dá para tu correr atrás do prejuízo de 2, 3 anos, que você já deveria estar estudando, em uma semana, 2 semanas, né? Então, assim, a gente não vai se aprofundar e falar muito de cada assunto, mas a gente vai fazer uma revisão geral sobre alguns assuntos que são muito importantes, né? Que são mais recorrentes. Outra parada importante, eu não tenho a pretensão, tá? De maneira nenhuma, eu não sou o cara que vai falar, estuda isso porque vai cair. Eu não vou prometer nada que vai cair, porque eu não sei, cara. Eu não tenho acesso à prova, né? E se eu tivesse, eu seria criminoso, porque eu não posso ter acesso a um concurso público, né? Em que, teoricamente, todos os candidatos têm que ter os mesmos direitos, as mesmas condições de fazer a prova. Eu não posso ver a prova antes, né? Então, se eu acertar, vai ser por acaso, né? Se eu errar, não é porque eu sou burro, é porque eu realmente não sei. Então, não sou eu o cara que vai falar, estuda isso porque vai cair. Eu não vou fazer aposta, tá? Não sou mãe de nada, não vou ficar fazendo previsão. A gente apenas pega os assuntos, a gente pega as provas anteriores e vai dando uma olhada. Quais são os assuntos mais recorrentes, o que costuma cair com mais frequência. E aí a gente fala sobre esses assuntos para vocês nessa reta final. Mas isso é diferente de prever, beleza? Só para deixar claro. Hoje eu não bati palma, né? Hoje o moleque, esses caras, chega aí. Fala, Jorge. Esses caras aqui, ó, que mandam eu ficar batendo palma igual maluco, aí eles não cortam no vídeo, olha lá. Chega aí, Rafael. A aula já não vai ser mais a mesma. Aquele era o Nico, esse aqui é o Rafael, Blade, olha lá, o casaco do moleque, muito estilo, mano. Deus me livre, tinha que bater palma, Jorge. Pois é. Tá só marca. Esses caras aí que mandam bater palma, eles falam, mas bate palma pra marcar no vídeo, na hora de editar e tal lá. Aí eu bato palma e o cara não corta a porra da palma do vídeo. Aí eu fico igual maluco, nego achando que eu sou retardado. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí, valeu. Vamos lá. Então, vamos começar aí a nossa revisão de geografia. Inclusive, já comecei mal porque, tá aqui a minha cara feia tampando aí a bandeira do Brasil. Mas vamos lá. Vamos começar falando, gente. Hoje eu vou falar sobre 2 assuntos, basicamente, sobre clima e sobre vegetação, tá? Por que eu vou falar sobre esses 2 assuntos? Primeiro, como eu falei, eles são muito recorrentes, não quer dizer que vai cair na prova, beleza? Pode ser que caia, pode ser que não caia, mas eles historicamente são bem frequentes nos concursos militares, tá? Então eu vou falar sobre esses 2 assuntos e vou falar sobre eles juntos, né? Primeiro um, depois o outro. Mas por quê? Porque eles são muito relacionados entre si, tá? E é aquela parada. Esquece decoreba, beleza? Tenta pensar, tenta raciocinar, tenta fazer link entre 2 coisas que aparentemente são distintas, são diferentes, são distantes, mas que na verdade elas são interrelacionadas, né? A geografia nada mais do que a ciência mais abrangente que tem e que, meu irmão, tu consegue fazer relação entre várias e várias coisas diferentes, beleza? E clima e vegetação são 2 coisas que são muito relacionadas, inclusive, tá? A gente vai ver isso hoje. Vamos começar falando sobre o clima brasileiro. Primeira coisa que tem que entender é o seguinte: o território brasileiro, ele é muito grande, tá? A gente está falando aí do 5º maior território do mundo. A gente só tem aí Rússia, Canadá, Estados Unidos, China como territórios maiores. De resto, o Brasil é maior que todo mundo. Então nós temos o 5º maior território do mundo, é um território muito grande e por conta disso vamos ter uma grande diversidade em vários aspectos, tá? Inclusive nos aspectos naturais, como por exemplo o aspecto climático, tá? Até porque é aquela parada, se eu tenho um território muito grande, eu vou ter naturalmente muitos fatores climáticos diferentes atuando sobre esse território, sobre partes diferentes desse território, né? A gente, inclusive quem é aluno do nosso curso, sabe que a gente falou sobre todos os fatores climáticos, né? Falamos sobre
latitude, falamos sobre altitude, vegetação, maritimidade, continentalidade, enfim, falando todo relevo, todos os correntes marinhas, falando sobre todos os fatores climáticos e como eles influenciam, né, no clima. Então, é claro que um território grande como o Brasil, ele vai ter a influência de vários fatores climáticos, o que naturalmente vai fazer com que a gente tenha muita diversidade em relação aos climas do nosso país, beleza? Aqui nesse primeiro slide eu coloquei uma figura, né, que fala mais ou menos sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro e as áreas de atuação dela, beleza? Vou começar falando aqui na ordem que está nos tópicos. A massa tropical atlântica, gente, é uma massa de ar que ela é quente e úmida, tá? Inclusive, olha só, para você não ficar, decoreba, não precisa decorar nada, preste atenção, o próprio nome da massa de ar já vai te dar a característica dela, beleza? A única exceção aqui é a equatorial continental, a gente, quando for falar sobre ela, tu vai entender. Mas assim, massa tropical, gente, tropical é quente, beleza? Atlântica eu tô falando do Oceano Atlântico, ela é úmida, então não tem mistério. A massa tropical atlântica tem que saber que ela é quente e úmida, beleza? Onde que ela vai atuar? Ela vai atuar principalmente no litoral brasileiro, né? Desde o Nordeste até o Sudeste, tranquilo? Então, massa tropical atlântica é uma massa quente e úmida, originada no Oceano Atlântico, inclusive por isso que ela tem esse nome, e ela é úmida, e ela carrega consigo características da sua área de formação. Por isso é uma massa de ar úmida que atua sobretudo no litoral brasileiro, ok? Massa tropical continental. A massa tropical continental está aqui, ó. E a massa tropical continental, ela é uma massa de ar que é quente, tropical, e ela é uma massa de ar mais seca, tá? Porque ela é continental. É aquela parada. Se a massa tropical atlântica ela é úmida porque ela tem a sua área de formação no Oceano Atlântico, a massa tropical continental, originada lá na região do Chaco Paraguaio, né, bem no centro ali do continente sul-americano, ela vai ser uma massa de ar mais seca, tá bom? Então ela vai carregar consigo características dessa sua área de formação, ou seja, ela é uma massa de ar mais seca, beleza? Quente e seca. E ela vai atuar, sobretudo, nas áreas mais interioranas de Sudeste, Sul e também no Centro-Oeste brasileiro. Tranquilo? Já a massa equatorial atlântica é uma massa de ar que é quente, equatorial, beleza? Ou seja, ela é formada numa área próxima à linha do Equador e atlântica, lá também no Oceano Atlântico. Então ela também vai ser uma massa de ar quente e úmida. E ela vai apresentar como a sua área de atuação vai ser principalmente no litoral nordeste e norte do Brasil. Tranquilo? Só tu ver aqui. E por final, ainda temos duas, vamos lá. Massa equatorial continental, essa aí que eu falei que era a nossa exceção, tá? Em relação à nomenclatura. O que acontece? A massa equatorial continental, pelo nome, equatorial quente, continental, continental seca, né? Porque está formada no meio no centro do continente e tal, então, só que é o seguinte, a massa equatorial continental, apesar de ser continental, ela é úmida, beleza? Por quê? Porque aí você tem que lembrar dos fatores climáticos. Temos o fator climático da vegetação, beleza? A massa equatorial continental, ela é formada sobre a Amazônia Ocidental, ou seja, eu tenho uma grande densidade vegetal, né? E aí eu tô falando de árvores de grande porte, latifoliadas, vamos falar sobre isso aqui a pouco. E quando eu tenho a floresta amazônica lá bonitona, grandona, exuberante, com muitas árvores latifoliadas, inclusive, eu estou falando de um processo de evapotranspiração que é muito intenso, tá? O que é esse processo de evapotranspiração? É quando os vegetais eles liberam vapor d'água para a atmosfera ao receberem a radiação solar. Então a radiação solar entra em contato com as folhas das árvores e a folha da árvore libera vapor d'água para a atmosfera. Quando a gente é menorzinho, a gente escuta falar muito na fotossíntese, né? Que é de fato um processo que os vegetais fazem, né? Libera gás carbônico e pega oxigênio e isso de noite, durante o dia ele faz o contrário, né? Ele libera oxigênio e pega gás carbônico. Mas um outro processo muito importante que os vegetais fazem é esse processo da evapotranspiração. Quando você tem muita vegetação, eu tenho muita evapotranspiração. Se eu tenho muita evapotranspiração, eu vou acabar fazendo com que essa massa de ar, no caso a massa equatorial continental, seja uma massa de ar úmida, beleza? E ela vai atuar
Durante o inverno ela vai ter uma atuação mais restrita, né, ali na região amazônica, mas durante o verão ela leva umidade para várias partes do país, beleza? Inclusive, gente, um negócio bem interessante, fazendo um link com o que está acontecendo hoje em dia, a gente está vendo, por exemplo, o problema no Pantanal, né, muitas queimadas e tudo mais. Há indícios, né, assim, o clima é uma parada que ele demora, as modificações climáticas, elas não acontecem numa escala de tempo humana, então a gente não consegue muito bem criar regras ou observar regras numa escala de tempo tão pequena, tipo de 10, 20 anos, beleza? Mas assim, uma coisa que muitos pesquisadores estão avaliando é a possibilidade de a massa equatorial continental, que leva a umidade para várias partes do Brasil, inclusive aqui para o centro-oeste, ela não estar com tanta força mais levando essa umidade para a região centro-oeste, o que pode estar prejudicando, por exemplo, o Pantanal. Isso pode ter um efeito negativo, né, do que está acontecendo no Pantanal. A gente observa aí as grandes queimadas e tudo mais. Agora, por que ela perdeu essa força Por que talvez ela tenha perdido essa força de levar, né, a umidade para tantas partes do nosso país? Justamente por conta do desmatamento na Amazônia. Então, a gente pega a notícia aí, por exemplo, do ano passado, o Brasil, e esse ano de novo, o Brasil está batendo recorde de queimada, de destruição de floresta e tudo mais. Se eu tenho menos florestas, né, menos vegetação, eu tenho menos evapotranspiração. Se eu tenho menos evapotranspiração, eu vou ter uma massa de ar que tradicionalmente é úmida, ela talvez perca a sua umidade. É aquela parada, como eu falei, numa escala de tempo humana é difícil você precisar com certeza, assim, né? Mas talvez seja algo que se torne uma regra, talvez para o futuro, tomara que não. Tomara que as coisas voltem ao normal, vamos dizer assim, e a massa equatorial continental consiga levar a umidade normalmente aí para as outras partes do nosso país. Mas é aquela parada, as mudanças climáticas elas estão acontecendo no mundo inteiro, numa escala global, numa escala regional, e é sempre importante a gente ficar atento a isso, beleza? E por último, e aí vamos ver aqui a massa polar atlântica, gente. A massa polar atlântica, você pode perceber pelo próprio nome dela que ela é diferente de todas as outras massas de ar que atuam no território brasileiro, beleza? Ó, tu vê aqui, massa tropical, tropical, equatorial, equatorial. Ou seja, todas essas aqui são quentes, beleza? São massas de ar quentes. A massa polar atlântica é a única massa de ar frio que atua no nosso território brasileiro, beleza? Como o próprio nome já diz, ela é polar, ela é formada lá no sul, né, próximo mesmo ao Polo Sul, numa região de Oceano Atlântico, uma região oceânica. Então ela é fria e úmida. Lembrando, gente, as massas de ar, elas são um fator climático muito importante, tá? E é aquela parada, a massa de ar, ela carrega consigo características da sua região de formação. A massa polar atlântica, se ela é formada numa região bem lá ao sul, de latitudes muito elevadas, e ela é formada numa região também onde você tem oceano, ela vai ser fria e úmida. Inclusive, ela vem, quando ela vem se deslocando, ela vem carregando umidade junto com ela, beleza? E aí é o seguinte, a massa polar atlântica, ela tem uma atuação um pouco diferente no inverno e no verão, tá? No verão, ela tem uma atuação mais restrita, principalmente ali, de repente, chega uma frente fria na região sul, no sudeste e tal, mas é uma atuação muito mais restrita. Agora, durante o inverno, a massa polar atlântica ela ganha força e ela tem uma atuação sobre boa parte do território brasileiro, beleza? Então, você percebe o seguinte, que aqui durante o inverno, a massa polar atlântica ela pode causar frente fria, chuva frontal em boa parte do nosso território. Por exemplo, no sul, no sudeste, até mesmo na região nordeste, e em determinados momentos ela causa também o fenômeno da friagem, tá? Que é um fenômeno muito comum, por exemplo, na Amazônia e também no centro-oeste. A friagem é o seguinte, você tem alguns dias do ano, que geralmente não é nada muito, não é um período muito extenso, são alguns dias, em que você tem uma queda muito brusca na temperatura. Então, por exemplo, tu pega lá a região amazônica, é quente pra caramba o ano inteiro, né, basicamente. Mas em alguns anos você tem ali o fenômeno da friagem. Por quê? Por conta da atuação da massa polar atlântica, beleza? E aí, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E aqui a gente já começa a falar sobre os tipos de clima do Brasil. Pessoal, rapidinho, esqueci de falar. Outra coisa que a massa polar atlântica pode causar, inclusive aconteceu agora recentemente, é neve e geada, tá?
não vai ser nem todo ano que isso acontece, mas em determinados momentos, principalmente na região sul, nas áreas planálticas, né, nas áreas de altitude mais elevada na região sul, você pode ter também a ocorrência de neve e de geada em algumas dessas áreas mais altas, de altitude mais elevada. E até porque aí você junta dois fatores climáticos, né? No caso, o fator climático da massa de ar, né? E no caso, uma massa de ar fria, que é a massa polo-atlântica, e também o fator climático da altitude. Portanto, em determinados momentos, durante o inverno, você pode ter geada e até neve em algumas cidades de altitude mais elevada na região sul, beleza? Isso agora teve recentemente. Estou gravando esse vídeo agora em setembro de 2020, mais recentemente a gente teve, inclusive, acho que foi mês passado até, se eu não me engano, vários dias, né, com neve em muitas partes da região sul. O pessoal ficou até meio alegre, né, feliz. A gente quase não vê neve, quando vê neve o pessoal fica feliz. Tem que ficar mesmo, é diferente. Enfim, vamos lá agora falar sobre os climas do Brasil, tá? Quais são os tipos de clima no nosso território, que a gente tem um mapinha onde você tem mais ou menos a área de ocorrência desses climas aqui no nosso território brasileiro, beleza? Vou falar rapidinho sobre cada um deles. Primeiro, o clima equatorial, aqui onde você tem toda essa área de vermelho aqui, tá vendo? O clima equatorial, gente, ele é um clima quente e úmido, beleza? A principal característica dele é a seguinte, cara, é um clima que é quente praticamente o ano todo, beleza? E praticamente não, ele é quente o ano inteiro, tem lá, como eu falei, o fenômeno da friagem e tal, e ele é úmido também durante o ano inteiro. Tu pode ter ali determinados momentos, por exemplo, setembro, ali você começa a ter uma quantidade de chuva um pouquinho menor, porém, ainda assim você tem muita chuva, tá? Então, o clima equatorial ele é caracterizado por essas características. Ele é um clima quente e é um clima úmido durante todo o ano. A área de atuação dele, principalmente a região amazônica, tá? Tu pegar aí todos os estados da região norte, praticamente, eles são abrangidos, né, pela área de influência do clima equatorial, tranquilo? Isso aqui, gente, é um climograma. Eu coloquei um climograma para cada um desses tipos de clima para ilustrar, tá? Como é que funciona aqui? Quem é aluno do curso também já sabe como é que funciona esse negócio aqui. Essas linhas aqui, elas representam a temperatura, tá? E você percebe o seguinte, que eu tô falando de médias de temperatura muito altas, ó. Tá vendo? Eu tô falando de média de temperatura aqui de 25 a 26 graus. Beleza? Aqui, ó. Aqui tá a escala de grau. Ó, de 25 a 26 graus centígrados durante o ano. Então, é uma média de temperatura elevada durante todo o ano. Você não consegue nem perceber uma grande diferença aí entre verão, inverno. Não tem, é quente direto. Beleza? E também você tem muita chuva. Olha isso aqui. Quando chove menos, tá chovendo aí 150, 175 milímetros cúbicos por mês, tá? Ou seja, isso aqui quando chove menos. Então, é um tipo de clima que tem essa característica de chuva e temperaturas altas durante o ano inteiro, beleza? Esse no caso aqui, esse aqui é o climograma da cidade de Manaus, tá? Lá no estado do Amazonas, beleza? Passando aqui para o próximo clima, nós temos o clima tropical, que também pode ser chamado de clima tropical típico, tá? Ele também tem essa nomenclatura, às vezes pode ter a ver como clima tropical continental. O clima tropical ou tropical típico, ele já é um pouco diferente. Ele é tropical, então ele é um clima quente, ok? Mas ele apresenta, o seu regime de chuvas é bem diferente, tá? Ele não vai ter uma grande amplitude térmica, tá? Assim como o clima equatorial, ele não vai ter uma grande amplitude térmica. Amplitude térmica, gente, é a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Então, assim, durante um ano, se eu tenho uma amplitude térmica que vai de 0 a 30, né? Ou seja, eu tenho uma média de 30 aqui de 0, eu tenho uma amplitude térmica de 30 graus, uma amplitude térmica muito grande. Isso é característico, por exemplo, do clima temperado, né? A gente nem tem aqui no Brasil. No caso do clima equatorial, não temos uma amplitude térmica muito grande. No clima tropical típico também não. Temos uma amplitude térmica um pouco maior em comparação com o clima equatorial, porém não é nada demais, tá? Você percebe inclusive isso aqui, ó. Você vê aqui que, durante, aqui no caso da linha vermelha, vai ser a nossa temperatura, tá? E no caso das barrinhas vai ser a quantidade de chuva. E a gente percebe o seguinte, a temperatura, ela se mantém mais ou menos estável. Claro que durante o inverno cai um pouquinho, mas eu mantenho ele na casa dos 20 graus de média, tá? Então não tenho uma grande amplitude térmica
também assim no clima tropical típico. É um clima quente, predominantemente quente, mas ele se diferencia pelo regime de chuvas. Por quê? A gente percebe que no verão ele é um clima muito chuvoso, beleza? Olha só como é que chove bastante aqui durante o verão, tá? Lembrando, o Brasil está no hemisfério sul, tá? O Brasil está no hemisfério sul, isso aí até criou polêmica, o ministro da Saúde falando aí, negócio de amigo, enfim. Mas vamos lá, o Brasil está no hemisfério sul, não pode ter dúvida disso. E no hemisfério sul a gente sabe que o verão, ele está aqui entre dezembro, janeiro, beleza? Então a gente percebe que no verão eu tenho uma quantidade de chuvas muito grande aqui no clima tropical típico. E durante o inverno, o outono, eu tenho já um período de estiagem bem grande. Olha só a quantidade de chuvas aqui, como ela é reduzida, tá? Então essa é outra característica muito importante do clima tropical típico. E o clima tropical típico ele tem como área de abrangência, principalmente a região centro-oeste, tá? E algumas partes interioranas ali também da região sudeste e nordeste, beleza? Interior lá da Bahia, interior de Minas Gerais, você consegue também pegar uma influência boa ali do clima tropical típico. Tranquilo? Vamos partir aqui para o nosso próximo clima brasileiro. Fala agora do clima tropical úmido. Beleza. O clima tropical úmido também pode ser chamado de clima tropical atlântico, tá? O clima tropical oceânico. No caso, são esses nomes se referem à mesma coisa, que no caso é o clima tropical úmido, beleza? O clima tropical úmido, ele é um clima que ele é característico do litoral brasileiro, principalmente litoral sudeste e nordeste do Brasil, tá? E ele tem como característica ser um clima quente, tropical, beleza? E úmido, como o próprio nome já diz, tropical oceânico, tropical atlântico, tropical úmido. Então ele é um clima que ele é quente e que tem uma quantidade de chuvas bem interessante durante boa parte do ano. Mas é claro que em determinados momentos do ano, esse clima vai ter mais ou menos chuvas, tá? E isso é até uma parada, de repente pode confundir e tal, mas assim, pensa o seguinte, sudeste, o clima tropical no sudeste, né, que tem o clima tropical úmido, a gente vai ter as chuvas mais fortes no verão, beleza? Tipo dezembro, janeiro. Agora, no nordeste, que também tem clima tropical úmido, tá? É o mesmo clima, porém a quantidade de chuvas é maior durante o inverno, durante o outono, beleza? E por isso eu coloquei aqui 2 climogramas, porque a gente percebe essa diferença de maneira muito nítida, tá bom? Ó, esse aqui é um climograma da cidade de Salvador, Bahia, tá? Perceba o seguinte, nós temos uma média de temperatura aqui alta, o que demonstra que é um clima quente, tá? Entre 20 e 30 graus aí a nossa média de temperatura, então um clima quente. Só que olha só quando ocorrem as maiores chuvas, ó, tá vendo? Outono, inverno, beleza? Aqui, ó, entre os meses de maio, junho, abril e tal. Agora, esse aqui, tá minha cara feia de novo cortando aqui o negócio. Mas aqui, gente, isso aqui é um climograma da cidade do Rio de Janeiro, tá? Observa o seguinte, como que na cidade do Rio de Janeiro a quantidade de chuva ela muda, tá? Você pode perceber que as chuvas maiores são durante o verão, tá vendo? Que dezembro, janeiro, tem aqueles porradão, aquelas chuva de verão, né, que a gente conhece como próprio chuva de verão. Então, você tem uma quantidade de chuvas maiores durante o verão. Então, tem essa diferença, tá? O clima tropical tropical úmido, ou tropical atlântico, ele é um clima característico ali do litoral brasileiro, sudeste e nordeste, mas ele tem essa pequena diferença aí nos períodos de chuva mais intensa, de acordo com a parte que você vai analisar, beleza? Mas a característica geral dele é essa, é isso aí. Ele é um clima quente e é um clima úmido, tá bom? Obviamente com as chuvas um pouco mais concentradas em determinadas épocas do ano. Mas é o seguinte, ó, tá vendo que chove todo ano, beleza? Chove direto, tá? Só uma parada, fica esperto aqui na escala, tá vendo, gente? Tu vê isso aqui, aqui tá entre 20 e 30 graus, né? Tu pode olhar, isso aqui é muito mais quente, ó, tá vendo? Porque tá mais em cima a linha. Não, aqui você tem a linha um pouco mais abaixo por causa da escala. Mas olhando aqui a temperatura, né, os graus, você tá vendo também uma média de temperatura entre os 20 e 30 graus ali durante todo o ano. Claro que no inverno cai um pouquinho, tá? Tanto em um quanto o outro, mas você tem um clima que é bem quente, ou seja, com pouca amplitude térmica ao longo do ano. Tranquilo? Vamos para o próximo, aqui para o próximo climograma. Esse aqui falando agora do clima tropical semiárido, tá?
O clima tropical semiárido ele é o clima característico lá da região, lá do sertão nordestino, tá? Isso é uma parada que às vezes as pessoas, talvez por desinformação, não sei, ou até que tem a questão de preconceito também, eu acho. O camarada acha que o Nordeste é tudo seca, né? Tu fala em seco, o cara já associa Nordeste diretamente. Mas não é assim, tá? O Nordeste, inclusive, ele apresenta uma região, como a gente acabou de ver agora, né? O litoral nordestino chove bastante, né? Como a gente viu no caso de Salvador, clima tropical úmido, tropical atlântico. A parte do Nordeste que chove bastante é a parte do sertão, tá? No sertão, de fato, você tem um clima com uma característica diferente em relação à chuva. As chuvas são irregulares, tá? E elas são escassas, tá bom? Vamos lá, vamos aqui para o nosso climograma. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui é a linha da temperatura, beleza? A gente percebe aqui, parece uma curva até mais acentuada, mas é sempre por conta da escala. Se a gente olhar para cá, ó, eu estou falando de uma temperatura aqui que vai da casa dos 25 aos 30, aqui, então eu estou falando de uma temperatura bem elevada, tá? É bem quente durante o ano inteiro. Claro que diminui um pouco no inverno, que é natural, porém a gente tem uma média temperatura acima dos 20 graus o ano todo. Então é um clima quente, por isso que ele é tropical, tá? Agora, ele é um clima semiárido. O que significa isso? Ele é um clima, quando a gente fala semi, é que ele não chega a ser um clima árido, ele não chega a ser um clima desértico, tá? No sertão nós não temos um deserto. Agora, nós temos um clima que tem uma escassez de chuva, sim, tem uma irregularidade nos seus índices pluviométricos. Índice pluviométrico falando de índice de chuva, tá? Quantidade de chuva. Isso a gente consegue ver nesse climograma por essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, a quantidade de chuva ao longo do tempo, né, ao longo do ano, é muito baixa. Chega aqui, ó, outubro chove quase nada, setembro, novembro, aqui durante o outono ainda chove mais um pouquinho e tal, mas é uma quantidade de chuva realmente muito pequena, principalmente em comparação, Vou jogar aqui para o clima equatorial, olha a diferença. Eu estou falando aqui de 350 milímetros cúbicos anuais, mensal, tá? Em um mês chove 350 milímetros cúbicos de chuva. E às vezes você pega aqui o climograma do sertão nordestino, de repente você consegue ali mais ou menos isso durante o ano todo, tá? Então é um clima que realmente tem uma escassez de chuva grande. Não chega a ser desértico, tá? Mas é um clima que tem uma escassez de chuva bem forte, tanto que ele sempre ou quase sempre vai apresentar menos de 1.000 milímetros cúbicos anuais de chuva, ou seja, durante o ano inteiro você tem menos de 1.000 milímetros cúbicos de chuva, beleza? E como eu falei, ele é típico do sertão nordestino, não é todo o Nordeste, tá bom? Por que o clima tropical semiárido tem tanta pouca chuva? Porque é o seguinte, gente. Antes, né, o pessoal falava muito do Planalto da Borborema, que seria uma barreira orográfica que impede, né, a passagem da massa de ar que vem lá do oceano, as massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico, mais para dentro, né, do território ali nordestino, do espaço nordestino. O que de fato acontece, né? Você tem ali uma barreira orográfica, chove naquelas áreas, inclusive, gente, outra parada. No Brasil, né, ao longo do litoral brasileiro, a gente tem, por exemplo, além do Planalto da Borborema no Nordeste, a gente vai ter a Serra do Mar, vai ter a Serra da Mantiqueira e tal. Nessas áreas, você costuma ter uma quantidade de chuva muito grande, beleza? Então, no litoral paulista, por exemplo, na Costa Verde do Rio de Janeiro, é uma parte do litoral do Rio de Janeiro, chove bastante por conta dessas barreiras orográficas, tá? Ou seja, você tem ali umas áreas planálticas com uma altitude mais elevada, e quando vem a massa de ar vindo do Oceano Atlântico, carregada de umidade, acaba tendo a precipitação ali, a chuva orográfica. Então, essas áreas litorâneas que têm um relevo com uma altitude um pouco mais elevada, vai ter uma quantidade de chuva bem grande, tá? Essas áreas vão ter uma quantidade de chuva bem interessante. Agora, voltando aqui para o nosso glorioso clima semiárido, tropical semiárido. A principal razão, né, que hoje a gente tem como como é que eu posso dizer? Que é um consenso científico, vamos dizer assim, é o seguinte: a região do clima tropical semiárido, né, onde você tem clima tropical semiárido, no caso o sertão, é uma área de alta pressão, tá? E aí, se a gente lembrar dos elementos do clima, inclusive quem é aluno do nosso curso também lembra bem disso,
O ar, né? O ar se movimenta, o ar tem massa, o ar se movimenta. Inclusive, o que é o vento? Nada mais é quando a gente está parado, bonitinho, aí bate aquele ventinho gostoso. O que é isso? É o ar se movimentando, beleza? O ar se movimenta. E o ar se movimenta sempre das áreas de alta para baixa pressão, beleza? Essa é a dinâmica dos ventos. Eles vão sempre das áreas de alta para baixa pressão. E aí, o que acontece? O sertão nordestino é uma área de alta pressão. Se ela é uma área de alta pressão, ela não vai atrair ventos. Ela vai ser uma área que dispersa, vai ser uma área dispersora de ventos, beleza? Então, por exemplo, por ela ser uma área dispersora de ventos, você não vai ter como, por exemplo, as massas de ar mais úmidas chegarem e levarem umidade àquela região. Então, essa é a principal explicação para que o clima tropical semiárido seja um clima tropical semiárido, para que a gente tenha essa escassez e essa irregularidade de chuvas no sertão nordestino. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Um outro clima tropical, tá? Só que é um clima tropical de altitude e ele tem uma característica um pouco diferente dos outros climas tropicais, tá? Ele não deixa de ser um clima tropical, ele é um clima tropical, então ele é um clima predominantemente quente, beleza? Isso aí não é um clima frio pra caramba e tal. Mas durante o inverno você vai ter uma queda mais forte na temperatura, ou seja, ele vai ter uma amplitude térmica maior, tá? E a gente consegue ver aqui, nesse climograma, o seguinte: esse climograma é da cidade de São Lourenço, tá? Lá em Minas Gerais, é uma cidade que tem uma altitude mais elevada, é uma área de clima tropical de altitude. Inclusive, tem muita gente do Sudeste, pessoal que mora no Rio, em Minas, São Paulo, costuma ir, né? Para passar, sei lá, de repente um feriado, chega no inverno, tem alguns festivais nessas cidades, para aproveitar mesmo esse clima um pouco mais frio durante o inverno principalmente. E aí você tem cidades como Friburgo, Petrópolis, Teresópolis no Rio, tem São Lourenço em Minas, tem Campos do Jordão em São Paulo, lugar muito bacana inclusive. Então é até cultural, né, da população do Sudeste principalmente, aproveitar o inverno para dar uma escapada e, sei lá, passar um feriado nessas áreas por conta do clima frio, né? Porque é aquela parada, a gente mora no Brasil, gente, a gente não tem frio, a gente não passa frio. Então o camarada compra casaco e qualquer diazinho, opa, tá chovendo, o maluco já mete o casaco, porque senão ele usa muito pouco. Então essas áreas que tem essa predisponibilidade, vamos dizer assim, de apresentar uma temperatura um pouco menor durante determinado período, elas acabam se destacando em relação às outras áreas. Elas são diferentes, beleza? E o clima tropical de altitude é exatamente isso, tá? Nas áreas de clima tropical de altitude, como o próprio nome já diz, que são áreas mais altas, que têm o relevo mais acidentado e, obviamente, altitudes mais elevadas, principalmente aqui na região sudeste, você vai ter, durante o inverno, uma queda mais acentuada na temperatura, tá? Observa isso aqui, gente, preste atenção aqui sempre na escala, tá vendo? Olha aqui, durante o verão é quente, ó, tô mantendo a média de temperatura acima dos 20 graus, beleza? O que é mais ou menos o que a gente tem lá nos outros climas tropicais todos. Agora, durante o inverno, você tem uma queda um pouco mais acentuada nessa temperatura. De uma média aí de 21, 22 graus, você está indo para 14 graus. Já é uma amplitude térmica um pouquinho maior, né? Ou seja, você está diminuindo um pouco a temperatura, principalmente durante o inverno, beleza? Então essa é a característica do clima tropical de altitude. Por serem áreas mais altas, mais elevadas, né? Inclusive a altitude é um fator climático muito importante, a gente viu também isso no nosso curso. Bem, gente, pensa o seguinte: Everest, tá? O Monte Everest, lá na Ásia, a maior montanha do mundo, com a maior altitude, né? Lá mais de 8.000 quilômetros, mais de 8.000 metros de altitude, ou 8 quilômetros. Quando tu pega a foto daquilo ali, tá tudo branquinho de gelo, né? Por quê? Porque é muito, muito frio, porque é muito alto, né? Lembra sempre disso. Quanto maior for a altitude, menor a temperatura, ou seja, mais frio. Então, no clima tropical de altitude, ele é um clima tropical, é um clima predominantemente quente, porém, por ser em áreas de altitude um pouco mais elevada, você vai ter o inverno com as temperaturas um pouco mais amenas, beleza? E, naturalmente, uma amplitude térmica anual maior em comparação com os demais climas tropicais do nosso país. Tranquilo?
E assim, em relação à quantidade de chuvas do clima tropical de altitude, isso vai variar de acordo com outros fatores climáticos e com a localização deles, tá? Em São Lourenço, por exemplo, vai chover um pouco menos do que chove, sei lá, em Petrópolis, no Rio, tá? Porque Petrópolis está mais próximo do oceano, então você vai ter uma influência maior ali da massa tropical atlântica e tudo mais. Então a quantidade de chuvas vai variar de acordo com o local específico, beleza? Mas a característica principal do clima tropical de altitude é justamente esses invernos com temperaturas um pouco mais amenas. Tranquilo? Partindo para o próximo slide, vamos falar aqui do clima subtropical. O clima subtropical, gente, ele é o clima característico lá da região sul, beleza? Então a região sul, ela vai apresentar um clima assim, consideravelmente diferente das outras partes do nosso território. Você pode ver que todos os outros climas eles têm o nome de tropical ou equatorial, né? Esse aí já é subtropical, ou seja, ele não chega nem a ser tropical. Ele é um pouquinho abaixo, vamos dizer assim, de clima tropical. Por quê? Tá? Porque é o seguinte, a região sul, ela está numa área de latitude mais elevada, ela está mais distante da linha do Equador. Se ela está distante da linha do Equador, significa que eu vou ter a incidência de radiação solar um pouco menor, tá? A latitude é outro fator climático importante, inclusive. Então a região sul do país, e aí você pega ali uma partezinha pequena de São Paulo e Mato Grosso do Sul, também dá pra gente encaixar ele no clima subtropical. Mas assim, a região sul, de maneira geral, ela vai apresentar esse clima subtropical, que é um clima com temperaturas mais amenas, beleza? Ou seja, é um clima menos quente do que os demais climas brasileiros, tá? E você vai ter as estações do ano um pouco mais bem definidas, tá? Eu não chego a ter aquela diferença clássica que a gente tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Que tem o verão quente e o inverno frio pra caramba. Quando a gente aprende, né, desde criancinha, a gente vê, por exemplo, aquelas figurinhas, né, nos livros didáticos. Verão, aí tá lá um sol do caramba, o cara tomando picolé na praia, né, quente pra caramba, beleza. Aí inverno, aí bota a foto de um boneco de neve, como se nevasse no inverno no mundo inteiro. Não neva em todos os lugares durante o inverno. Pelo contrário, isso é uma coisa muito clássica de determinado tipo de clima, principalmente o clima temperado, tá? No caso do Brasil, a gente não vai ter nada nesse nível de amplitude térmica ao longo do ano. As estações do ano, em geral, não são tão bem definidas assim. Mas no clima subtropical, você já tem sim as estações do ano mais bem delineadas. Durante o verão, quente, tá? Durante o inverno, você já tem uma temperatura bem mais baixa, principalmente nas áreas mais elevadas, de relevo mais elevado, como a gente falou, né? Por conta do fator climático da altitude, tá? E a gente consegue observar isso aqui no nosso climograma. Observe o seguinte. Aqui durante o verão, a gente tem uma média de temperatura aqui na casa dos 18 graus, 19, essa imagem não está muito boa não, mas dá pra ver. Então, na casa dos 18 graus, a gente já vê que é um pouco mais frio, né? Tem temperaturas um pouquinho menores em comparação com os outros tipos de clima do Brasil, beleza? Mas durante o inverno cai bastante, inclusive essa linha aqui ela continua caindo, tá? Essa linha aqui ela vem mais para baixo, ela não para aqui nos 14 graus não. Então eu estou falando de uma amplitude térmica já mais forte, beleza? Então durante o verão, beleza, tem ali temperaturas quentes e durante o inverno já cai mais, o que demonstra para a gente, né, essa diferença maior entre as estações do ano, chegando ao ponto inclusive de a gente ter algumas áreas da região sul, principalmente as áreas de altitude mais elevada, neve, eventualmente, geada, por conta aí da massa polar atlântica, por conta também do fator climático da altitude, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. O que tem que saber sobre o clima do Brasil? Tudo, né? O que você tem que saber sobre todo o resto? Tudo. O ideal é que você vá para a prova sabendo tudo, irmão. É isso. Eu não vou ficar aqui te enganando falando, só estudo o que mais cai. Pô, meu, eu não sei o que vai cair. Pode ser que tenha, o clima caiu pra caramba aí durante todos os anos, né? Tu pegar as provas antigas aí da ESA, das PSECs, até mesmo vestibular, qualquer concurso, quando tem geografia, clima é muito comum, muito recorrente. Agora, pode ser que no teu ano não caia. Então eu não vou falar, estuda só isso. Não, irmão, tem que saber tudo, tem que dominar tudo. A gente está fazendo uma revisão, obviamente, daquilo que tem maior probabilidade, né? Historicamente são assuntos que são mais recorrentes, mas o ideal, cara, não, você tem que ir para a prova sabendo tudo. É isso.
beleza? Quanto mais você souber, maiores são as suas chances, por motivos óbvios, beleza? Então é isso, cara. Basicamente o que a gente pode falar sobre clima é isso, tá bom? Vamos para o próximo assunto. Eu vou até beber uma água aqui, igual o Gabriel, que eu preciso me hidratar. Esse negócio de ficar falando, realmente dá... A gente fica cansado, mano. E a garganta também pede arrego, mas vamos lá. Passando aqui de clima, vamos para os tipos de vegetação do Brasil, tá? Coloquei mais um mapinha de novo, e esse mapa mostra aí para vocês a área de ocorrência, né? Aonde esses tipos de vegetação estão localizados no nosso território, tá? São alguns tipos de vegetação, beleza? São vários, na verdade, e a gente vai ver um por um, tá bom? Vai ser no mesmo esquema, cara. Vou dar uma passada rápida, tranquilo? Vou colocar foto de cada um deles, a foto de cada uma dessas vegetações, e aí eu vou falando as características e tudo mais para vocês irem relembrando. E aquela parada, pô, cara, vai anotando aí, irmão. Vai anotando aí. Se tu, por acaso, esqueceu alguma parada, mané, aquela parada, às vezes tu acha que tu tá sabendo tudo, tô tranquilão. Aí tu assiste uma aula, aí o professor fala um bagulho que tu não lembrava. Mané, esqueci. Então assim, vai anotando, tá? Vai exercitando a mente aí, não dá mole não. Inclusive, para quem é aluno do curso, essa aula vai ficar disponível lá na plataforma, então, tu pode ver a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, beleza? Então esse apanhado geral, ele pode te ajudar bastante, com certeza. Então vamos lá. Temos aí a floresta amazônica, primeira vegetação que eu coloquei aí. A floresta amazônica, gente, primeira coisa, onde ela está localizada? Principalmente na região amazônica, tá? Lá na região norte, e pega também uma parte ali do Mato Grosso, tá? Toda a região norte, mais uma parte do Mato Grosso. Essa é a área de abrangência original da floresta amazônica. A floresta amazônica tem como característica ser um tipo de vegetação de grande porte, tá? Eu tô falando de árvore de grande, a gente consegue ver por essa foto, a gente vê um mar verde, né? Tudo verde, bonitão. São árvores realmente muito grandes, com folhas muito grandes, inclusive aquele lance são vegetais latifoliados, ou seja, apresentam folhas grandes e largas, típicas, né, de regiões de clima mais úmido. E aí olha só como é que a gente consegue sempre relacionar as coisas, né? Por que a floresta amazônica tem essa característica, né? Um dos motivos para ela ter essa característica é o clima. Estou falando de um clima muito chuvoso, beleza? Um clima quente e úmido, o que é uma maravilha para qualquer vegetal conseguir se desenvolver e tudo mais. Então por isso que eu vou ter uma biodiversidade muito grande, tá? Eu tenho várias milhões de espécies de vegetais que conseguem se desenvolver nesse cenário favorável de temperaturas altas e muita umidade, e também vou ter uma biodiversidade animal muito grande, tá? Existem várias espécies, milhões de espécies de animais, insetos, inclusive muitos que sequer são catalogados ainda. Se o camarada for lá para dentro da floresta amazônica, ele vai descobrir um bicho novo que o ser humano nem conhecia toda hora, tá? Então, a biodiversidade nessa parte do nosso território é muito grande, e por isso que a floresta amazônica é tão importante, tá, gente? E assim, é aquela parada, né? Às vezes você fala, tá desmatando, não sei o quê, mas tem que desenvolver a economia, então vou queimar esse negócio aqui para criar boi, para vender para a China, porque a gente ganha dinheiro. Meu irmão, beleza. Cara, eu só estou queimando um monte de coisa que eu nem conheço. Então, por exemplo, a cura de várias doenças, ela vem de vegetais muitas vezes, né? Vem de substâncias que a gente consegue tirar da natureza. De repente eu posso estar queimando uma parada que tem um vegetal lá que só tem naquela área, que se eu queimar acabou, perdeu, esse vegetal de repente pode curar o câncer, tá? Estou dando um exemplo esdrúxulo, claro, mas para a gente perceber a importância da biodiversidade da floresta amazônica, beleza? Então, voltando às características, né, dos vegetais, são vegetais de grande porte, ou seja, vegetais arbóreo, tá? Uma vegetação arbórea, lembrando, tá? Porque é aluno do curso, lembra disso. A vegetação ela pode ser classificada quanto ao seu porte, ou seja, o tamanho dos vegetais, em três, tá? Ela pode ser herbácea, arbustiva e arbórea. Herbácea é vegetação de pequeno porte, falando de vegetação rasteira, beleza? Arbustiva, estou falando de arbustos, tá? De árvores pequenininhas, não pequenininhas rasteiras, mas enfim, árvores menores, arbustos mesmo, ou seja, uma vegetação de médio porte. E também temos a vegetação arbórea. Vegetação arbórea, estou falando de árvores mesmo, grandes e tal, vegetais de grande porte, o que é
aquilo que predomina na floresta amazônica. Então, vegetal de grande porte, né, no caso arbórea, latifoliada, perennifolia. O que significa perennifolia? As folhas estão sempre lá bonitonas, não tem aquele negócio da árvore que solta a folha numa estação do ano, porque vai ficar frio, vai ficar seco, e depois a folha aparece de novo em outra parte do ano. Não, ali você vai ter as folhas tudo grandonas lá, bonitonas, verdinhas durante todo o ano, justamente porque o clima ele é quente e úmido, direto, beleza? Uma outra característica interessante da floresta amazônica é a seguinte: a partir da diferença, né, das altitudes, a gente consegue perceber que a floresta amazônica ela tem podemos dividir em 3 ecossistemas, vamos dizer assim, tá? Nós temos a parte de mata de várzea, a mata de igapó e a mata de terra firme, tá? O que significa isso? A mata de terra firme, ela tem a altitude um pouco mais elevada, então eu estou falando de uma parte da floresta amazônica que nunca fica inundada, tá? Ela está sempre lá bonitona com as árvores e tal, ela não inunda, beleza? A mata de várzea, ela já vai ter uma altitude um pouco mais baixa, tá? E por isso ela vai ser inundada em determinados momentos. Então, por exemplo, choveu pra caramba em determinado momento, ela vai inundar. Aí sobe o nível da água, beleza? Aí passou um tempinho que choveu menos, aí o nível da água desce e ela fica seca, vamos dizer assim, né? Não está inundada. E a mata de igapó já é aquela parte das altitudes as altitudes mais baixas, né? Geralmente próximas aos rios, e essas partes elas geralmente ficam permanentemente inundadas, tá bom? Por que elas ficam permanentemente inundadas? Justamente por ter essa altitude menos baixa, altitude menos alta, menos elevada, altitude mais baixa e estarem próximas aos rios. Então elas ficam permanentemente inundadas. Isso aqui é uma foto que mostra bem isso, tá, gente? Isso aqui é um furo, tá? Existem os furos e os igarapés, que são espécies de rios como eu posso dizer? São rios por dentro da floresta, sabe? Essas áreas inundadas, principalmente da mata de igapó, ele dá origem aos furos e igarapés, que são esses caminhos de água por dentro da floresta. Então dá até para tu viajar de barquinho, de canoa e tal, com a floresta amazônica bonitona lá por cima de você. Um negócio, bem bonito, né? Muito legal mesmo. Isso é uma outra característica aí da floresta amazônica, tá? E aí é isso, gente. A gente sabe que a floresta amazônica ela ainda é muito bem preservada, principalmente em comparação com outros biomas do Brasil e do mundo, né? Não é à toa que a preocupação com ela é muito grande em todo o mundo, justamente porque assim, ela é muito diferente, ela é toda especial, tem uma biodiversidade absurda, tem uma importância em vários aspectos, e também porque ela ainda é bem preservada. Então há essa preocupação, mas a gente sabe que, claro, ela está ameaçada principalmente na parte oriental, né? Na Amazônia Oriental, chamado Arco do Desmatamento. A gente sabe que tem uma série de questões que fazem com que ela fique ameaçada. Inclusive, do ano passado para cá, a situação degringolou bastante em relação a queimadas, desmatamento e tudo mais, beleza? E assim, quais são as atividades que eventualmente que colocam a Amazônia, a floresta amazônica em risco? A gente tem a atividade madeireira, né, obviamente, o cara corta a árvore para utilizar madeira, e a gente tem a expansão da agricultura e da pecuária também, beleza? Tem também algumas questões relacionadas ao extrativismo mineral, mas é basicamente isso, beleza? Partindo aqui para a próxima vegetação, vamos para a Mata Atlântica, muito bonita. Eu acho a Mata Atlântica, eu sou apaixonado pela Mata Atlântica, aliás. Essas figuras aqui, olha isso aqui, cara, isso aqui é único no mundo, tá, gente? Isso aqui é muito raro tu ver em qualquer lugar do mundo. Isso aqui, por exemplo, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o pessoal que é do Rio vai para Ilha Grande, que lugar maravilhoso. Tem ali um mar bonitão, né? Oceano Atlântico maneiro, e ao mesmo tempo tu vê a vegetação do lado, né, cara? Às vezes tu anda, sei lá, meio metro, tu sai de uma mata fechada e chega no oceano, é um negócio muito legal. A Mata Atlântica, ela tem algumas características parecidas com a floresta amazônica, mas não é a mesma coisa, tá? Às vezes o pessoal confunde, não pode confundir não. A Mata Atlântica, ela também vai apresentar vegetais de grande porte, tá? Ela até tem também estratos menores, mas o grande destaque são para os vegetais de grande porte, é uma vegetação arbórea, tá? Também tem uma biodiversidade absurda, né? Muitas e muitas espécies vegetais e também animais. Também tem uma vegetação que está habituada, no caso, a climas mais quentes e úmidos, como é o caso
do clima tropical atlântico, que é mais ou menos onde ocorre a Mata Atlântica, quando a gente fala inclusive dos domínios morfoclimáticos, que a gente acaba cruzando características de clima, vegetação, solo, relevo e tal, a gente percebe como o clima tropical atlântico está relacionado à Mata Atlântica, né, no domínio dos mares de morros. Então, assim, a Mata Atlântica ela tem as características que realmente são parecidas com a floresta amazônica, tá? Mas ela é diferente, beleza? É só tu ver, por exemplo, a área de abrangência dela. Floresta amazônica, irmão, região norte, tá? Lá na região amazônica mesmo. Pegando lá a região norte do Brasil, pegando uma parte do Mato Grosso e vários países vizinhos, Venezuela, Equador, Venezuela, Peru, Bolívia, Suriname, Guiana, todos os países lá você também vai ter floresta amazônica. No caso brasileiro, aqui no caso do nosso país, a gente vai ter floresta amazônica na região norte, mas a Mata Atlântica é ao longo do litoral principalmente, beleza? Nordeste, até região sudeste, sul, lá você vai ter também a Mata Atlântica, principalmente ao longo do litoral na faixa leste, tá? Faixa leste do território brasileiro, ok? Como eu já falei, a característica, vegetação de grande porte principalmente, muita biodiversidade, muita riqueza natural, sem dúvida nenhuma, vegetação também latifoliada, com folhas perennifólias, né? Porém, a gente tem um problema muito grande na Mata Atlântica, que é a destruição pela qual ela passou, tá? Se você pegar a área de abrangência original da Mata Atlântica, a gente hoje tem menos de 10% dela, tá? Porque ela foi muito desmatada ao longo do tempo. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, começou o quê? Pau-Brasil, lembra? Primeira atividade econômica, no período que o Brasil ainda nem era uma colônia bem definida, assim, de Portugal, né? No período pré-colonial, tinha o lance da exploração do pau-brasil. Pau-brasil, gente, é um vegetal típico da onde? Da Mata Atlântica. E aí os caras cortaram o pau-brasil todo. Então começa a partir daí, irmão. O português chegou no Brasil, começa a destruição mesmo da Mata Atlântica. E isso vai aumentar, vai ser intensificado ao longo do tempo. E a gente sabe que, quando a gente, lembrando agora do perfil populacional, da localização, da distribuição populacional no território brasileiro, a gente percebe que, de longe, assim, disparado, a maior parte da população brasileira se distribui em áreas próximas do litoral. E aí aquele negócio, onde o ser humano vai, você tem destruição da natureza, infelizmente. No nosso modo de vida, né, no nosso modo ocidental de viver, a gente sabe que é basicamente isso. Atividade econômica, ser humano, vai ter degradação ambiental. Então, pelo fato da Mata Atlântica ter como a sua área original de distribuição justamente a parte onde os seres humanos vivem mais, no caso aqui do território brasileiro, ela vai ser muito destruída ao longo do tempo e hoje nós temos menos de 10% da sua área original ainda preservada, tá? Onde a gente ainda consegue achar Mata Atlântica, né? Pensando no que ainda existe. A Costa Verde do Rio de Janeiro é um exemplo, tem ali no litoral de São Paulo também, algumas partes ali do Paraná e tal, você ainda consegue, e algumas áreas também do Nordeste ao longo ali do litoral, você consegue encontrar ainda a Mata Atlântica. Porém, infelizmente, mais de 90% dela foi pro caramba, foi pro espaço, tá? Uma pena, inclusive. Vamos lá. Próxima vegetação aqui. Estamos falando da Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, gente, ela vai ser ela é considerada, inclusive, uma faixa de transição entre outros tipos de vegetação, entre outros biomas diferentes, principalmente a Caatinga e a floresta amazônica, a gente vai falar da Caatinga daqui a pouco, e também o Cerrado, tá? É como se fosse uma faixa de transição entre essas três vegetações. Ela tem, ela acaba sendo configurada como uma faixa de transição entre Cerrado e principalmente Caatinga e floresta amazônica, beleza? Ela vai ter como característica o predomínio de palmeiras, tá? E como a gente consegue ver aqui, de vegetais típicos dessa região, como o babaçu, a carnaúba, o buriti, tá? E é um tipo de vegetação relativamente ainda bem preservado. Por quê? Porque uma das principais atividades econômicas dessa região é o extrativismo vegetal. E o extrativismo vegetal, quando ele não é predatório, ele acaba ajudando, né? É uma atividade econômica que ela precisa, na verdade, que aquela vegetação continue preservada, porque é aquela parada.
se eu tiro, vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tiro a frutinha da árvore, tá? Essa é a minha atividade econômica. Se eu cortar a árvore, acaba a minha frutinha, beleza? Então, é basicamente isso. Pelo fato de você ter o extrativismo vegetal como uma atividade econômica importante dessa região, você ainda vai ter uma parte interessante dela muito bem preservada. Então, a Mata dos Cocais, nesse ponto, ainda está legal, beleza? Mas também vem sendo ameaçada com a expansão da fronteira agrícola, da atividade de agricultura, pecuária, plantação de soja, principalmente ali na região do Matopiba. Matopiba como eu posso dizer, uma sigla, sei lá, enfim, uma junção aí das iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí se tu pegar, no caso não a Bahia inteira, tá? A parte mais interiorana. Se tu pegar Maranhão, Tocantins, Piauí, são exatamente uma parte também do Ceará, é exatamente a área onde você tem o predomínio da Mata dos Cocais, beleza? Então, a Mata dos Cocais ainda está legal do ponto de vista de preservação, mas ela vem sendo ameaçada por conta da expansão da fronteira agrícola nessa região, beleza? Então, sobre as atividades econômicas que eu falei, tá? Um exemplo, por exemplo, tu pega lá o babaçu e a carnaúba, são vegetais importantíssimos para a população local, porque, assim, você tira, a questão como eu posso dizer, alimento, você tem a origem de óleo, cera, a origem de algumas fibras que pode servir para fazer determinados materiais artesanais e tal. Então, é um tipo de vegetação bem interessante e muito importante para a população local, beleza? Relembrando aqui, a localização, né? A gente está falando ali da região meio norte, tá? Meio norte é uma sub-região do Nordeste, né? Lembrando aqui, gente, Nordeste tem 4 partes, né? Tem a zona da mata, próxima ao litoral, depois vem o agreste, depois vem o sertão e depois vem o meio norte, tá bom? A Mata dos Cocais vai ficar ali nessa parte ali do meio norte, principalmente, beleza? Nesses estados que eu falei, Maranhão, Tocantins, Piauí, pedacinho do Ceará também. Partindo para próxima vegetação, vamos para a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias é uma vegetação típica, tá? É uma vegetação de coníferas típicas da América do Sul, beleza? Que acontece muito na região sul do Brasil, certo? Principalmente nas áreas planáuticas da região sul. Então tu pega as áreas planáuticas ali, por exemplo, do Paraná e tal, você vai ter esse tipo de vegetação ali da Mata das Araucárias. Características, tá? É uma vegetação arbórea de grande porte, tá? Assim como a Mata dos Cocais, assim como a Floresta Amazônica, assim como a Mata Atlântica, mas ela vai ter uma biodiversidade menor, tá? Não dá para tu comparar a biodiversidade da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica, por exemplo, com a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias está numa região mais fria, né? Estou falando da região sul, clima subtropical, clima mais ameno, ainda mais nas áreas mais de altitude mais elevada. Então, estou falando de uma vegetação conífera, tá? Ou seja, eu vou ter uma biodiversidade, obviamente, menor. Então, o predomínio, né, absoluto nessa região vai ser das araucárias, né, do pinheiro do Paraná, conhecido como pinheiro do Paraná. É o tipo de vegetal mais característico, mais frequente nessa região do Brasil, beleza? Uma outra característica, né, elas são vegetais de grande porte e são acicofoliadas, tá? Diferentemente, por exemplo, das folhas latifoliadas, são folhas grandes e largas, como, por exemplo, a gente encontra na Floresta Amazônica. Na Mata das Araucárias, a gente vai ter uma vegetação acicofoliada, ou seja, em forma de agulha, tá? É uma das características dessa região aí, tá bom? Próximo slide, vamos aqui falar da caatinga. Perceba o seguinte, tá, gente? Eu separei aqui a ordem, né? No caso, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata das Araucárias, todas essas com vegetação de grande porte, né? Floresta mesmo e tal, com árvores maiores e tudo mais. Agora eu já começo a partir para vegetais de menor porte, beleza? Então, na caatinga, a gente vai ter... você não vai encontrar grandes árvores, aquelas árvores grandonas com tronco largo e tudo mais, como você tem na Floresta Amazônica. Por quê? Justamente porque a caatinga é a vegetação característica do sertão nordestino, né? E o sertão nordestino, como a gente já viu anteriormente, é uma região, é uma parte do Brasil que tem o clima tropical semiárido, ou seja, com uma escassez de chuva, com chuvas irregulares, beleza? Então, na vegetação na caatinga, a gente vai ter vegetais que são
que têm menor porte e são vegetais habituados a essa escassez de chuva. São as chamadas xerófitas ou xerófilas, beleza? Ou seja, vegetais habituados à escassez de água, beleza? O que é a principal característica do clima tropical semiárido. Tranquilo? Então, assim, tipos de vegetais que você tem lá na Caatinga. Tem o xique-xique, mandacaru, umbuzeiro, juazeiro. São alguns vegetais bem característicos dessa região. Alguns deles, inclusive, são importantes para a economia local, para a alimentação ou para a produção de determinadas coisas. A Caatinga, ela é aquela parada, né? Às vezes as pessoas pensam que só tem que proteger, tipo quando você tem vegetal grandão, floresta amazônica, porque chama mais atenção, porque tem uma biodiversidade absurda. Mas a Caatinga também tem uma biodiversidade muito grande, inclusive com várias espécies endêmicas, tá? Não é só a floresta amazônica ou a Mata Atlântica que vai ter espécie endêmica. Espécie endêmica, gente, é a espécie que só tem naquele lugar, tá? Em nenhum outro local do mundo tu vai achar. A Caatinga também tem muitas espécies endêmicas. Então é óbvio que ela precisa ser preservada. E ela é uma área que vem sendo também desmatada ao longo da história brasileira, aí, principalmente por conta ali da exploração de carvão, da pecuária principalmente. Tá? Então a Caatinga também é ameaçada. Beleza? Então nós temos desmatamento sim, nós temos o avanço, por exemplo, da desertificação, que é um processo que é natural, mas ele acaba sendo intensificado pelo homem quando você tem ali um manejo inadequado. Então, a Caatinga também enfrenta problemas ambientais, né? E aquela área que é natural, ela pode deixar de ter a sua riqueza natural. Tranquilo? Então, Caatinga, eu estou falando de vegetação de porte menor, vegetação arbustiva ali, herbácea, de vegetais que estão habituados ao clima mais seco, tá? Um clima semiárido, como é o caso lá do sertão nordestino. Por isso que a gente vê aqui cactos, tá vendo? Muito comuns nessa região, esses arbustos com galhos retorcidos. Você percebe aqui que, por exemplo, esses arbustos, eles estão sem folhas. Por quê? Justamente porque são vegetais que se preparam justamente para essa escassez de chuva, que é aquela parada. Lembra da evapotranspiração que eu falei? O vegetal faz a evapotranspiração através da folha, né? É a folha que libera vapor d'água para a atmosfera. Então, um vegetal que está numa área de escassez de água, que ele não consegue muita água porque chove pouco, ele precisa segurar aquela água o máximo de tempo possível. Por isso que ele acaba perdendo suas folhas. Outros vegetais, como por exemplo os cactos, nem têm folhas, eles têm espinhos. Porque na verdade é para diminuir a superfície de contato desse espinho com a radiação solar. Então são vegetais que conseguem reter bastante líquido, beleza? Vegetais ali com cascas grossas e folhas que caem, ou então espinhos. O que é bem característico da Caatinga, beleza? Cerrado. O cerrado, gente, ele é interessante porque ele vai apresentar estratos diferentes. No cerrado você tem uma vegetação herbácea, ou seja, vegetação de rasteira, e também vai ter uma vegetação arbustiva. Observe aqui que eu tenho... E aqui eu botei até duas fotos que elas são até diferentes. Aqui você tem a parte já com árvores com um porte um pouco maior e com a vegetação com mais folhas verdes, né, um pouco mais exuberante. E aqui tu vê essa paisagem meio amarelada e tal, com menos vegetais. E essa vegetação rasteira meio amarelada, lembrando muito a savana lá da África, né? Inclusive o cerrado é uma vegetação savânica, tá? É o equivalente à savana no Brasil. Que acontece, gente? O cerrado então ele vai ter esses dois estratos. Ele tem uma parte de vegetação rasteira, vegetação herbácea e também uma vegetação arbustiva, tá? Com esses arbustos mais espaçados, beleza? E aí assim, o cerrado ele é muito grande, a área de abrangência dele é muito grande. Você tem ele em boa parte ali da região centro-oeste, principalmente da região centro-oeste. Tu vai encontrar cerrado também em algumas áreas algumas partes interioranas do Nordeste, do Sudeste e até mesmo da região Norte, tá? E assim, de acordo com a área, o cerrado ele vai apresentar características diferentes. Por exemplo, aqui provavelmente é uma área em que chove um pouco mais. E aí você consegue ver vegetais mais verdes, um pouco mais exuberantes, mais folhas e tudo mais. Aqui, eu já estou falando de uma parte do cerrado onde provavelmente vai chover menos, beleza? E aí você tem essa vista mais amarelada, arbustos de menor porte, com menos folhas, beleza? Então, o cerrado ele tem essa característica geral, né, de dois estratos, arbustivo e herbáceo, porém, de acordo com a área do cerrado, você pode ter diferenças, beleza?
O Cerrado, gente, ele também é uma área que vem sofrendo bastante com o desmatamento ultimamente, tá? Principalmente a partir de meados do século XX. Por quê? Porque você tem o avanço da fronteira agrícola na área de Cerrado, tá? Então, assim, o Cerrado é uma área, ele é uma vegetação que está sobre uma região que tem predominantemente tem um solo ácido, beleza? Principalmente lá o latossolo. Só que quando o ser humano descobriu, né, que existem várias maneiras de você manejar o solo e torná-lo mais propício para o cultivo de determinados produtos agrícolas, você começa, obviamente, a aumentar a sua área de produção agrícola. Isso aconteceu muito nas áreas do Cerrado brasileiro, tá? Então, através do processo da calagem, que é o processo de correção da acidez do solo do Cerrado, você começa a ter uma expansão muito forte da fronteira agrícola. Tá? E aí lá da região sul ela vai se expandindo, ela pega ali o centro-oeste quase inteiro, chega no nordeste, chega até mesmo na região norte, e o Cerrado vem sofrendo muito com isso. É inclusive uma área prioritária de conservação, tá? Porque você tem espécies endêmicas e você tem uma ameaça muito grande. É realmente uma vegetação que vem sofrendo bastante ao longo dos anos por conta das atividades econômicas ligadas à agricultura e à pecuária principalmente, tá? É só pensar o seguinte, quando a gente lembra lá da geografia agrária, o pessoal do curso vai lembrar disso, cara, qual é o celeiro agrícola do Brasil hoje? A região centro-oeste, estado do Mato Grosso, principalmente, né? Enfim, e aí eu estou falando de área de cerrado, né? Ou seja, para você ter aquela plantação de soja, para eu ter aqueles milhões de cabeças de gado lá, eu tenho que colocar aquilo em algum lugar, beleza? E aquilo ali é justamente em áreas, boa parte das vezes, em áreas que originalmente eram de cerrado, beleza? Vamos para a próxima vegetação, temos aí os pampas. Cara, a vegetação de pampas ela também pode ser chamada de pradarias ou campos sulinos, tá? Essa é um tipo de vegetação que ela é bem característica da região sul, né? Principalmente a parte lá mais próxima da fronteira com o Uruguai e tal, na chamada campanha gaúcha. E os pampas, é uma vegetação que vai ter como característico o predomínio absoluto de vegetação herbácea, tá? Tu vai ter gramíneas, beleza? Vegetação rasteira mesmo, durante espaços muito grandes e tal, e geralmente vai apresentar essas ondulações pequenas e tal, que dá uma paisagem até bonita, coisa de filme, assim. Isso é a vegetação bem típica, bem característica dessa região lá do sul brasileiro, principalmente do Rio Grande do Sul, beleza? Então, vegetação rasteira, herbácea, com gramíneas, predominante em parte lá do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Uma característica interessante dos pampas como é que eu posso dizer? É um tipo de vegetação que se encaixa, vamos dizer assim, com a atividade econômica da pecuária, né? Principalmente pecuária extensiva. Justamente por quê? Porque aquela parada, para você criar o boizinho, a vaquinha e tudo mais, ele precisa de pasto, né? Ele precisa de alimentação e tal. Geralmente come grama mesmo. No caso da pecuária extensiva principalmente. Lembrando de pecuária intensiva e extensiva, tá, gente? Ou agricultura extensiva ou intensiva. Intensivo significa uma alta produtividade, tá? Significa que eu tenho uma produtividade maior, justamente porque geralmente eu vou colocar mais tecnologia empregada naquilo. Eu vou utilizar insumos agrícolas, eu vou utilizar máquinas, eu vou utilizar, no caso da agricultura, fertilizantes, agrotóxicos e tal. No caso da pecuária, por exemplo, eu vou dar ração cheia de gueri-gueri para o boi comer e tudo mais, para o boi crescer mais saudável, com a carne macia e tal. Enfim, isso é intensivo. E a pecuária extensiva é aquela pecuária ou agricultura extensiva, é aquela que vai ter uma produtividade menor, justamente porque eu utilizo menos técnicas, né? Menos técnica, menos tecnologia, certo? E assim, nos pampas, como eu estava falando, você tem essa relação bem estreita, né? Entre a característica natural dessa vegetação rasteira e também a atividade econômica da pecuária. Em alguns casos isso pode acabar sendo ruim por causa da compactação do solo, né? O gado, o peso, né, do gado, quando tem um monte de boi ali, vaca e tal, ele fica andando no mesmo lado, ele vai causando a compactação do solo, né? Ou seja, o solo começa a ficar... vamos lá, eu já estou começando a falar de outros assuntos, mas vamos lá, a revisão é para isso mesmo. O solo, ele não é formado só pelas partículas que a gente vê, né? Aquelas partículas
pretinhas ou marronzinhas, né? Os grãos, né? Que aí o grão pode ser silt, areia e cascalho, enfim, não é isso não. Tá? O solo ali não é só isso. O solo também tem ar e água, beleza? Na composição do solo também tenho sim essas partículas, né? Geralmente de origem mineral, mas eu também tenho ar, tenho água e tenho matéria orgânica. Quando o solo fica muito compactado, isso acontece muito por conta ali do pisoteamento por parte do gado, ou então até mesmo por conta da máquina, quando é o caso, esses espaços de água e ar entre as partículas do solo vai diminuindo. Então ele fica compactado, o que acaba prejudicando essa região, beleza? Então vamos partir aqui para o próximo, vamos para o Pantanal. O Pantanal que inclusive está em chamas, né, nesse momento. O Pantanal está em chamas, graças a Deus chegou uma chuvinha aí bacana, a situação deu uma melhorada, mas ainda assim é bem complicada no Pantanal. O Pantanal nesse ano está sofrendo bastante e tu vê foto, cara, é uma tristeza danada. Mas eu coloquei foto bonita pra gente ver a essência da parada, porque é realmente muito bonito e é único, tá, gente? O Pantanal é único no mundo, não existe nada parecido com o Pantanal brasileiro. Tu pode ir em qualquer lugar do mundo, você não vai ver nada igual, tá? Não só em relação a espécies, mas com paisagem mesmo, é um negócio muito interessante. E assim, o Pantanal, gente, também é classificado como uma área de transição, porque assim, ele tem características de diferentes biomas, diferentes tipos de vegetação. No Pantanal, tu vai encontrar característica ali de cerrado, tu vai encontrar característica de Mata Atlântica, né, de florestas mesmo, e ele é um importante corredor biogeográfico, tá? Por quê? Você consegue ter meio que um intercâmbio de espécies entre diferentes biomas brasileiros, né? É um negócio extremamente interessante. Por quê? Porque ele é muito diverso. E ele é diverso, justamente por conta de características extremamente peculiares que só existem nessa região do Brasil e do mundo, tá? O Pantanal, ele está numa área de planícies de altitudes bem baixas. E essas planícies de altitudes bem baixas, elas naturalmente são alagáveis, beleza? Então, quando você tem um período de cheia, ou seja, quando você tem épocas de chuva mais frequentes e mais intensas, essas áreas alagam, tá? E aí, se a gente lembrar lá do clima, lembra lá do tipo climático, o Pantanal ele fica entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza? Região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, qual é o clima predominante? Clima tropical típico. Qual é a característica do clima tropical típico? É um clima quente e com as chuvas concentradas no verão e com longos períodos de estiagem no inverno, principalmente no inverno, beleza? Ou seja, quando está no verão, chove pra caramba, e aí o Pantanal alaga, né? Porque é uma área de planícies alagáveis, né? Uma área de planícies de altitude mais baixa. Então, o Pantanal alaga durante o verão porque chove bastante. E durante o inverno, aí essa parte não fica mais alagada. Aquela água ali vai embora, ela vai escoando, vai evaporando e o Pantanal fica seco. Então, por ele ter essa versatilidade, esse negócio doido que é único no mundo, ele vai ser fundamental do ponto de vista natural. Você vai ter espécies endêmicas e você vai ter espécies de vários biomas diferentes aqui do Brasil. Então ele tem essa característica de grande diversidade, o Pantanal brasileiro, por isso ele é tão importante, tá? E esse conjunto de características muito peculiares, muito particulares, como eu falei, fazem com que o Pantanal também seja uma área de muita atenção, né? Muita atenção. O Pantanal precisa ser preservado porque ele, de fato, ele é único e ele é extremamente especial, beleza? Assim, o Pantanal ele vem sendo ameaçado como todo o resto da região centro-oeste, do ponto de vista da sua degradação, e a gente está vendo esse ano, por exemplo, o lance das queimadas, por conta das atividades econômicas ligadas à agricultura e pecuária principalmente, tá? As áreas de Pantanal elas estão sendo queimadas, mas nessa época do ano tem queimada naturalmente, tal. Tem, mas esse ano o negócio, assim, foi uma alopração danada, né? Eu estou falando de incêndios que, se tu somar aí a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, as duas juntas foi o que queimou do Pantanal. Imagina a quantidade de vegetal e de animal que não morreu, né? Uma situação bem grave. Não, o Pantanal sim, ele está correndo risco e assim, se não tiver
se não houverem políticas públicas muito bem feitas, muito bem delineadas e que, é claro, prezem pela exatidão científica, né? Sem ficar negando, sem ficar... cara, tem que se basear na ciência. Quem tem que trabalhar com o meio ambiente é o cara que entende de meio ambiente. É o biólogo, né? É o engenheiro florestal, é o cara que trabalha com isso e que conhece isso, beleza? Então, é isso. A situação do Pantanal é muito complicada. A gente está vendo isso todo dia aí na internet, na televisão, imagens muito tristes, e a gente espera que as coisas melhorem. Papai do céu já deu uma moral, chegou uma chuvinha aí. Vamos torcer para que as coisas continuem melhorando. E agora, por último, vamos falar da vegetação litorânea, tá, gente? A vegetação litorânea, o próprio nome já diz, é a vegetação que se estende aí pelo litoral brasileiro, tá? A gente vai encontrar manguezais e restinga, principalmente manguezais, tá? Isso aqui é um manguezal, isso aqui é uma área de restinga. Característica principal dessa área, você vai ter um intercâmbio, também uma parada extremamente interessante, tá? Vai ter um intercâmbio muito grande entre espécies marinhas e terrestres, né? Principalmente animais. Inclusive, a vegetação litorânea ela é fundamental para a reprodução de várias espécies, tá? Muitas espécies animais, tanto espécies marinhas quanto espécies terrestres, elas precisam dessas partes de vegetação litorânea, principalmente dos manguezais, para se reproduzirem. Então, é uma parte que, do ponto de vista ambiental, é extremamente importante, tá? Uma vegetação muito importante, tanto os manguezais quanto a vegetação de restinga. Uma característica, por exemplo, dos manguezais é que eles são uma vegetação geralmente, principalmente arbustiva, tá? Com vegetais que são halófitos, ou seja, o que significa isso? São vegetais que são habituados a uma salinidade muito alta na água. O que é salinidade? A concentração de sal grande na água, né? Por quê? Porque está perto do mar, né? No mar a gente tem água salgada. Então, isso é uma característica interessante aí da vegetação litorânea. Do ponto de vista da preservação, né, desse tipo de vegetação, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é o seguinte: se a gente pegar, de novo, né, vamos falar da distribuição populacional no Brasil. A maior parte da população do Brasil vive em áreas próximas ao litoral, inclusive no litoral. E no Brasil ainda tem aquele lance do status, né, que tu morar na beira da praia é um negócio maravilhoso, né? Pô, o cara que mora lá no Leblon, por exemplo, tem um apartamento de frente para a praia no Leblon, é um apartamento caro pra cacete. Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, que é o que eu tenho mais contato. Então, morar perto da praia é um status danado. E se você pegar, por exemplo, as áreas mais valorizadas são justamente essas áreas do litoral. Isso por um lado, né, pelo lado econômico, você vai movimentar, vai fazer com que essas áreas sejam extremamente valorizadas, tenham muitas atividades econômicas, mas é claro que do ponto de vista ambiental é uma porcaria. Por quê? Porque as áreas de vegetação litorânea, elas sofrem bastante, beleza? Então, a ocupação humana muito intensa ao longo do litoral brasileiro, obviamente coloca em risco essas áreas de vegetação litorânea, de mangue, de restinga e por aí vai. Por isso, inclusive, existem várias áreas que são reservas biológicas ao longo aí do nosso litoral brasileiro, beleza? Justamente para você preservar essa vegetação que ao longo do tempo foi muito prejudicada. E agora, pessoal, eu vou acabar aqui. Eu não sei, sabe que quem já me conhece sabe que eu não gosto muito de negócio motivacional, isso me deixa meio de saco cheio e tal, mas para quem está com a gente desde o começo do ano, para quem apostou no nosso trabalho aí lá no início do ano e comprou o nosso curso Eu Militar, sabe que a gente começou do zero, a gente foi colocando as aulas ao longo do tempo aí na plataforma. As aulas lá no início tinha problemas às vezes de áudio, que a gente foi corrigindo, foi trocando. Agora as últimas aulas estão com uma qualidade bem melhor, né? Aparece até minha cara, eu sou feio, mas tudo bem, pelo menos aparece minha cara. Antes não tinha muito isso. Então, e a qualidade em si, né, do material melhorou muito, o áudio, e a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais. E assim, essa galera que apostou na gente, que apostou no nosso trabalho, confiou, eu tenho certeza que o cara que levou a sério, ele melhorou muito como ser humano, tá? E eu sempre falo o seguinte, cara, aprovação numa prova, no concurso, passei, agora eu vou virar sargento, vou virar não sei o quê, agora eu vou ser, PRF, vou ser delegado, você semideus, sei lá, irmão, qualquer coisa que tu quer virar, cara, todo mundo é ser humano,
todo mundo é igual, todo mundo está passando por um processo de evolução, sabe? Ao longo do tempo a gente vai melhorando como pessoa. E a gente, além de oferecer a possibilidade de você ser aprovado no concurso público, a gente quer oferecer também a possibilidade de você melhorar, evoluir como pessoa. E, cara, a gente só evolui como pessoa, a gente só melhora com conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental. Sem você conhecer a sua realidade, sem você conhecer o mundo no qual você vive, tu fica um cara estagnado, tu fica um cara de olhos fechados o tempo inteiro. Você simplesmente não entende o que acontece ao seu redor. E, cara, independente do que você vai fazer na tua vida, tu pode até ser aprovado e pode não ser aprovado. Mas se tu levou a sério, se tu acompanhou a gente legal durante o ano aí com o nosso curso, eu tenho certeza que tu vai ser uma pessoa melhor. E se Deus quiser, vai ser aprovado na tua prova e ano que vem vai estar lá e vai estar geral na tua formatura. Mas, além disso, você com certeza evoluiu como ser humano porque tu aprendeu. Porque você conseguiu enxergar a ciência como algo importante na tua vida. Porque é só a ciência que, além de fazer você ser aprovado, ela te faz crescer como ser humano. Então coloquei essa frase bonitinha aí, eu nem sei de quem é essa frase, eu coloquei entre aspas, mas eu não sei de quem é essa frase. Eu vi ela num documentário chamado Zeitgeist, e desde que eu vi ela eu achei um negócio sensacional. É o seguinte, felicidade é abrir os olhos. Cara, não existe nada que faz você ser mais feliz, mais completo como ser humano, ter na sua essência tudo de bom. Não existe nada que possa fazer isso por você melhor do que o conhecimento, beleza? Então, é isso que a gente está passando para vocês, conhecimento com a melhor qualidade possível para que você consiga a sua aprovação, se Deus quiser, e obviamente você vai conseguir, mas também para que você seja uma pessoa cada vez melhor, porque o mundo está precisando de pessoas melhores, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Deixa eu correr que o Vascão vai jogar e hoje tem gol do Cano e também do Ribamar. Valeu? Um abraço.